Então, você vai observar o seguinte, deixa eu trazer aqui. Eu acho que ele até tinha mostrado uma bem aqui. Acho que eu tinha visto uma. Ah, tá bem aqui. Pronto. Bem aqui embaixo, ó. Aqui é uma UFI. Ó. Vou até dar um zoom, ó. Aqui agora eu tenho uma UFI BIOS. Não é mais setup. Porque o setup, ele só, além de ter recursos básicos, mas você no setup não tinha a presença do mouse. O mouse ele só começava a funcionar após o carregamento do sistema operacional, lá na época do setup, certo? Já no FI não. Na hora que o computador liga, o mouse já está funcionando, certo? E aí você tem a melhoria do ambiente gráfico. É por isso que lá no setup você vai observar que você só tem texto. Você não tem nada gráfico, certo? A parte gráfica só começa após a inicialização do sistema operacional, certo? Já aqui, ó, você vai observar na UFI que você já tem, ó, elementos gráficos, você já tem o uso do mouse, já tem botões, ok? E aqui a memória CMOS, ó, é uma memória volátil. Por isso, a necessidade de uma bateria na placa-mãe serve para armazenar as configurações pessoais estabelecidas pelo usuário através do setup. Então, qual é o programa, qual é o nome do programa para que o usuário insira as informações pessoais de carregamento ou de inicialização da máquina? O programa é setup, beleza? E essas informações que o usuário colocou por meio do setup será armazenada em qual memória? Memória CMOS, beleza? Memória CMOS. Então você vai observar o seguinte, que nós temos duas memórias e dois programas. Ó, nós temos duas memórias. Uma é a memória chip BIOS, que é essa daqui, que nós já falamos aqui várias e várias vezes. E a outra memória é essa daqui, ó, memória CMOS, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui, ok? Que é essa daqui, ó. Então nós temos duas memórias. Uma memória, que é o chip BIOS, e a outra memória, que é o CMOS. E nós temos também dois programas. Os dois programas é o BIOS, aí você vai ter ou o FI ou o setup. Se o computador for um pouquinho mais antigo, você vai ter o BIOS e setup. Se ele for um pouco mais moderno, que você já observa que na hora que você liga já tem um ambiente gráfico, aí você tem um BIOS e o FI, beleza? Essa parte aqui de MBR, isso aqui vocês não precisam estudar, nós não vamos precisar estudar. Nós só vamos precisar estudar agora aqui, ó, duas coisinhas. O primeiro aqui, ó, que é o post, e o outro que é o boot. Aí isso aqui nós vamos precisar, certo? Começando aqui pelo post. Então o que é o post? É a verificação feita em toda a estrutura da máquina. A verificação feita em toda a estrutura da máquina. Então vamos lá. Digamos que você levou teu computador está com defeito. Aí você leva o teu computador lá para assistência técnica. Lá na assistência técnica, o técnico chega para você e diz: olha, teu computador não está dando post. Aí você, meu Deus do céu, não está dando post? Que doença? Isso é uma doença? É grave? Não está dando post significa que existe algum problema na parte física do computador. Ah, o meu teclado pode não estar funcionando. O meu disco rígido pode não estar funcionando. Algum cabo pode ter desconectado da máquina. Existe um defeito físico. Se o computador não está dando post, é porque existe um defeito físico. Porque quando o computador é ligado, a primeira coisa que ele faz é essa verificação. Quem que faz? É o BIOS. Porque ele é um firmware, ele é um software básico. Então o BIOS ele vai fazer essa varredura,
certo? Ele vai verificar se tudo que é físico na máquina está funcionando, ok? Então, como é o nome dessa ação, desse procedimento que o BIOS está fazendo? É chamado de post. Então, se cair na prova perguntando o que é um post, é a verificação feita em toda a estrutura física da máquina. Tá, professor, mas foi aprovado, o post foi aprovado, tudo está funcionando. Eu já observei até que apareceu uma mensagem no meu computador. Então, é porque você vai agora passar para outra etapa, que é essa daqui, ó, conhecida como boot, certo? O que é o boot? É o carregamento do sistema operacional. Então, se tudo na máquina está funcionando, nós passamos da etapa de post, fomos aprovados no post, o BIOS faz o seguinte, ó, ei, sistema operacional, ei, venha carregar, venha. Ele vai carregar o sistema operacional. Porém, se na tua máquina você pode ter um sistema operacional ou você pode ter vários sistemas operacionais. Pode ter 2 sistemas operacionais. Eu tenho, vamos supor, na minha máquina geralmente eu tenho 2, agora no momento só estou tendo um. Mas geralmente eu tenho 2 sistemas operacionais, que é o Windows e o Linux. Então, depois que ele passa do post, aí o BIOS vai lá e diz, ei, sistema... Ah, rapaz, aqui nessa máquina tem 2 sistemas operacionais. Pois parabéns, o BIOS detecta quantos sistemas operacionais você tem na sua máquina. E ele vai avisar isso para você. Na verdade, ele vai perguntar para você qual dos sistemas operacionais você quer carregar. Vai aparecer na tela. Opções de carregamento, né? É Windows, Linux. Aí eu escolho. Ah, eu quero carregar o Linux. Aí o BIOS chama o Linux para ser carregado. Se eu tivesse escolhido o Windows, ele ia chamar o Windows para ser carregado, certo? Quando eu tenho mais de um sistema operacional instalado no meu computador, isso é chamado de Dual Boot. Então, o que é o Dual Boot? É a opção de carregar um ou mais sistemas operacionais no computador, certo? Então, gente, nosso horário já está encerrando aqui dessa aula. Então, que fique nessa aula até aqui, né? Post, boot. Gente, perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, depoimentos, xingamentos até o momento? Algum ser vivo aí do outro lado? Aqui a aula tem hora que parece uma sessão de espiritismo, né? A gente fala. Tem não, professor. Islam, você tá aí, meu filho? Se tiver, diga um oi, comunique. Né? Parece espiritismo, né? Oi, Se professor. alguém do além tá por aí, tá presente, que mande uma mensagem. Ó, o Islam já mostrou que ele tá vivo. Gente, pois até mais tarde, até no nosso sexto horário, para nossa segunda parte, ok? Um abraço. Daqui a pouco eu estarei disponibilizando essa aula para vocês. Um abraço. Bom apetite.